Existe uma prática antiga, simples na aparência, mas extremamente poderosa quando aplicada com consciência. Uma prática que moldou a vida espiritual de homens que não dependiam de emoção, não esperavam motivação e não negociavam disciplina. Que essa prática pode mudar completamente a forma como você lida com seus desejos, sua mente e sua conexão com Deus. E hoje você vai entender exatamente como começar isso na prática. Sem complicação, sem teoria vazia e sem misticismo exagerado, mas com direção clara, objetiva e aplicável no seu dia a dia. Essa prática ficou conhecida na vida de John Wesley como um padrão de disciplina espiritual que ele nunca tratou como opcional. Ele jejuava regularmente até às 15 horas, não como um ritual religioso vazio, mas como um treinamento real da mente e do espírito. E é exatamente isso que você precisa entender desde o início. Isso não é sobre comida, é sobre domínio. Agora pense comigo com sinceridade. Quantas vezes você tentou ter mais disciplina, tentou controlar seus impulsos, tentou manter foco, tentou se aproximar mais de Deus, mas sempre esbarrou na mesma dificuldade? Falta de constância, falta de controle interno e uma sensação de que você começa bem, mas não sustenta. E isso não acontece por falta de vontade. Acontece porque você nunca treinou sua mente da forma correta. E é exatamente aqui que esse tipo de jejum entra como uma ferramenta prática, poderosa e extremamente realista. Porque ele não depende de ambiente perfeito. Não depende de emoção e não depende de você estar inspirado. Ele depende apenas de uma decisão clara e de repetição diária. Agora entenda isso com profundidade. Quando você decide jejuar até às 15 horas, você está criando um confronto direto com o seu próprio impulso. Você acorda, sente fome, sente vontade, sente desconforto, e nesse momento você tem duas opções: ceder ou se posicionar. E é nesse pequeno momento que tudo começa a mudar. Porque cada vez que você escolhe não ceder, você fortalece algo dentro de você. Cada vez que você mantém a decisão, você constrói domínio. E cada vez que você repete isso, você treina sua mente para não obedecer automaticamente aos seus desejos. Agora observa o nível disso. Você não está apenas deixando de comer. Você está aprendendo a dizer não para si mesmo. E isso impacta todas as áreas da sua vida. Porque a mesma mente que aprende a resistir à fome é a mente que aprende a resistir à distração, à procrastinação, à ansiedade e às decisões impulsivas. E é por isso que essa prática é tão poderosa. Agora deixa eu te mostrar como começar isso hoje, de forma prática e sem complicação. Primeiro você precisa decidir antes. Não espere acordar para ver se vai conseguir. Decisão não se toma no momento da fraqueza. Decisão se toma antes. Então, ainda hoje você decide. Amanhã eu vou jejuar até às 15 horas. Simples, direto e sem negociação. Segundo ponto. Você precisa entender que o início é o mais difícil. As primeiras horas vão exigir mais de você. Seu corpo vai reagir. Sua mente vai tentar negociar e você vai sentir vontade de desistir. E é exatamente aí que a maioria falha. Mas é exatamente aí que você precisa permanecer. Porque depois que você passa essa fase inicial, algo muda. Seu corpo se adapta. Sua mente desacelera e o processo começa a ficar mais leve. Terceiro ponto. Use esse tempo com propósito. Não transforme o jejum em apenas não comer. Isso seria superficial. Use esse tempo para orar, refletir, alinhar sua mente e fortalecer sua conexão com Deus, mesmo que sejam poucos minutos, mas com consciência. Agora existe algo muito importante aqui. Não se cobre perfeição. Se você falhar um dia, não abandone tudo. Recomece no dia seguinte. Porque o que gera resultado não é um dia perfeito. É a repetição ao longo do tempo. Agora deixa eu te mostrar. O que começa a acontecer quando você mantém isso por alguns dias? Sua mente começa a ficar mais clara. Seus impulsos começam a perder força. Seu foco melhora. E você começa a sentir uma força interna que antes não existia. E isso não é emoção. Isso é construção. Agora pensa nisso com profundidade. Quantas áreas da sua vida precisam de mais controle?
mais disciplina e mais clareza. Esse hábito começa exatamente aí, e é por isso que pessoas como John Wesley tratavam isso com seriedade. Não era religiosidade, era estratégia espiritual e mental. Agora deixa eu ser direto com você. Isso só funciona se você fizer. Não adianta ouvir, concordar e continuar vivendo da mesma forma. A transformação começa quando você pratica. Então, amanhã, quando você acordar, lembre da sua decisão. Vai dar vontade de desistir. Vai parecer difícil. Vai parecer desconfortável. Mas permanece, porque é exatamente nesse desconforto que você está sendo treinado. Agora, se você quer realmente viver isso, comenta aqui embaixo, eu vou praticar. Isso cria um compromisso. Isso reforça a decisão. Deixa o seu like porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam desenvolver disciplina e força interior. E se inscreve no canal porque aqui você aprende práticas reais que transformam sua mente, sua rotina e sua vida espiritual. E nunca esquece disso. Quem não domina a si mesmo será dominado por qualquer coisa. Agora existe um ponto que quase ninguém te explica, mas que vai determinar se você vai conseguir manter esse jejum ou se vai desistir nos primeiros dias. E esse ponto não está no corpo, está na mente. Porque o maior desafio do jejum até as 15 horas não é a fome em si, é a forma como você interpreta a fome. Se você enxerga a fome como um problema, você vai tentar resolver. Se você enxerga como um sinal de treinamento, você aprende a suportar. E essa mudança de percepção muda tudo. Quando a fome vier, e ela vai vir, você não reage automaticamente. Você observa, você reconhece, e você se posiciona. Você entende que aquilo não é urgência, é apenas sensação. E esse é um dos maiores segredos desse tipo de jejum. Agora deixa eu te mostrar algo prático que vai te ajudar muito a sustentar isso. A fome não cresce de forma infinita. Ela vem em ondas. Ela aumenta, atinge um pico e depois diminui. Mas a maioria das pessoas nunca percebe isso, porque cede logo no início. Se você aprender a atravessar a primeira onda, você já venceu metade do processo. Agora imagina isso acontecendo no seu dia. Você acorda, começa o jejum, e nas primeiras horas tudo parece normal. Mas chega um momento em que o desconforto aparece. E é exatamente nesse momento que você precisa parar, respirar e lembrar da sua decisão. Não reaja no impulso. Espere alguns minutos, observe o que acontece e você vai perceber que a intensidade diminui. E isso te dá confiança, porque agora você não está mais reagindo, você está controlando. Agora existe outro ponto extremamente importante, que vai facilitar muito a sua prática. Hidratação. Muitas vezes o que você sente nem é fome real, é falta de água. Então, durante o jejum, beba água ao longo do dia. Isso ajuda seu corpo, reduz o desconforto e mantém sua mente mais estável. Agora presta atenção nisso. Não transforme o jejum em sofrimento desnecessário. O objetivo não é se punir. O objetivo é se treinar. Existe uma diferença enorme entre disciplina e autossabotagem. Disciplina constrói. Excesso sem consciência desgasta. Agora vamos entrar em um nível ainda mais profundo. O que você faz com o seu tempo durante o jejum define a qualidade dele. Se você passa o tempo distraído, apenas esperando a hora passar, o impacto é limitado. Mas se você usa momentos do dia para se alinhar, refletir e orar, o jejum ganha força. Não precisa ser algo longo. Pode ser simples. Alguns minutos de foco real já fazem diferença. Agora imagina esse processo sendo repetido por dias. Você começa a perceber seus pensamentos com mais clareza. Você reage menos no impulso. Você se sente mais no controle. E isso começa a aparecer fora do jejum também. Na forma como você fala. Na forma como você decide. Na forma como você lida com pressão. Porque você treinou a base de tudo. O domínio próprio. Agora deixa eu te preparar para algo que pode acontecer, para você não se frustrar. Vai ter dias em que vai parecer mais difícil. Dias em que seu corpo vai reclamar mais. Dias em que sua mente vai tentar te convencer a desistir. E nesses dias você precisa lembrar. Não é sobre facilidade, é sobre constância.
Não negocie com a sua decisão, porque quando você começa a negociar, você perde força interna. Mas quando você mantém, mesmo sem vontade, você se fortalece. Agora existe um detalhe estratégico que pode te ajudar muito. Evite estímulos desnecessários nas primeiras horas do dia. Quanto mais distrações você consome, mais sua mente fica agitada. E uma mente agitada sente mais dificuldade em manter o jejum. Mas uma mente mais calma sustenta melhor o processo. Então simplifique suas manhãs. Menos excesso, mais consciência. Agora entende o que está acontecendo aqui. Você não está apenas aprendendo a jejuar. Você está reorganizando sua rotina, sua mente e sua forma de reagir ao mundo. E isso é transformação real. Agora deixa eu ser muito direto com você. Se você aplicar tudo isso, você vai sentir diferença. Não porque é mágico, mas porque é consistente. E consistência gera resultado. Então amanhã, quando começar o seu jejum, já vai preparado. Você já sabe que a fome vai vir. Você já sabe que vai passar. Você já sabe o que fazer. E isso te coloca em vantagem. Agora, se você chegou até aqui e está decidido a levar isso a sério, comenta: eu não vou desistir. Isso fortalece sua decisão. Deixa o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam desenvolver disciplina e controle. E se inscreve no canal, porque na próxima parte você vai entender como transformar esse jejum em um dos hábitos mais poderosos da sua vida. Agora você precisa entender algo que vai mudar completamente a forma como você encara esse jejum, porque até aqui você viu o processo, entendeu a prática e percebeu o impacto. Mas existe um nível ainda mais profundo que separa quem tenta de quem realmente transforma a própria vida. E esse nível está na forma como você interpreta o que está acontecendo dentro de você enquanto jejua. Porque o jejum até às 15 horas não revela apenas fome, ele revela você. Ele revela o quanto você é governado por impulsos, o quanto sua mente tenta negociar quando sente desconforto, o quanto você está acostumado a buscar alívio imediato e o quanto você evita processos que exigem constância. E isso pode ser desconfortável de perceber, mas é exatamente isso que torna essa prática tão poderosa. Porque enquanto você jejua, você começa a se observar de uma forma que normalmente não acontece no automático do dia a dia. Você percebe pensamentos surgindo, justificativas aparecendo, vontade de desistir vindo sem aviso. E pela primeira vez, você tem a oportunidade de não reagir imediatamente. E isso é transformação real. Agora imagina esse processo acontecendo dia após dia. No início você luta, depois você entende. E com o tempo você domina. Mas esse domínio não chega de forma repentina. Ele é construído em pequenos momentos de decisão, repetidos continuamente. Cada manhã em que você acorda e mantém o propósito, você fortalece algo invisível, mas extremamente poderoso dentro de você. E esse algo começa a aparecer em áreas que você nem imaginava. Sua forma de falar muda. Sua forma de reagir muda. Sua tolerância aumenta. Sua clareza melhora, porque você treinou o fundamento de tudo, o controle interno. Agora deixa eu te levar ainda mais fundo, porque isso aqui é o que poucos conseguem perceber. Existe uma diferença enorme entre sentir fome e ser controlado por ela. A maioria das pessoas nunca aprendeu essa diferença. Sentir fome é natural, ser controlado por ela é hábito, e o jejum quebra esse hábito. Ele te ensina que você pode sentir e não obedecer. E isso aplicado na vida muda tudo. Você começa a perceber que também pode sentir vontade de desistir e não desistir. Pode sentir ansiedade e não agir impulsivamente. Pode sentir pressão e ainda assim permanecer firme. Agora entende o nível disso. Você não está treinando apenas o corpo. Você está treinando sua resposta diante da vida. E isso é extremamente valioso. Agora vamos aprofundar ainda mais na prática, porque existe um detalhe que vai acelerar muito o seu progresso. A forma como você começa o seu dia define a força do seu jejum. Se você acorda no automático, já pegando o celular, consumindo informação aleatória e enchendo sua mente de estímulos,
você aumenta a dificuldade do processo. Mas se você começa o dia com consciência, mesmo que por poucos minutos, você já entra alinhado. Isso pode ser simples. Acordar, respirar, lembrar da decisão, se posicionar internamente. Sem pressa, sem distração. Esse pequeno início muda completamente o resto do dia. Agora existe outro ponto que quase ninguém fala, mas que faz toda a diferença. Evite ficar pensando o tempo todo na hora em que o jejum vai acabar. Porque quando você faz isso, sua mente entra em contagem regressiva e isso aumenta a ansiedade. E quanto maior a ansiedade, maior a dificuldade. Em vez disso, traga sua atenção para o momento presente. Foque no que você está fazendo agora. Foque na sua rotina. Foque nas suas responsabilidades. E deixe o tempo passar naturalmente. Agora percebe como isso muda o jogo. Você não está mais lutando contra o relógio. Você está vivendo o processo. E isso torna tudo mais leve. Agora vamos falar sobre um dos momentos mais críticos desse jejum. O meio da manhã. É nesse período que muitos desistem. Porque o corpo já começou a reagir. A mente já tentou negociar. E a sensação de desconforto parece mais intensa. E é exatamente aqui que você precisa se posicionar com mais firmeza. Não é o momento de fraquejar. É o momento de lembrar por que você começou. E aqui entra algo muito poderoso. Propósito sustenta disciplina. Se você não tem um motivo claro, você desiste fácil. Mas quando você sabe por que está fazendo, você suporta o processo. Então, antes mesmo de começar o jejum, tenha isso definido. Por que você está fazendo isso? Para ter mais controle? Para se fortalecer espiritualmente? Para desenvolver disciplina? Defina isso, porque quando o momento difícil chegar, é isso que vai te sustentar. Agora vamos avançar ainda mais. Existe um ponto em que algo muda completamente dentro de você. E esse ponto chega quando você percebe que consegue. Quando você passa das primeiras horas, supera o desconforto inicial e percebe que ainda está firme, algo se ativa dentro de você. Confiança. E essa confiança não vem de palavras, vem da prática. Você começa a confiar mais em si mesmo. E isso é algo que muitas pessoas perderam ao longo do tempo, porque vivem começando e não terminando. Mas quando você começa a cumprir o que promete para si mesmo, essa confiança volta. E isso impacta todas as áreas da sua vida. Agora deixa eu te mostrar um erro comum que pode te atrapalhar. Querer compensar o jejum com excesso depois. Quando chega às 15 horas, algumas pessoas comem de forma descontrolada, como se estivessem recompensando o esforço. E isso quebra parte do processo, porque o objetivo não é apenas resistir, é manter equilíbrio. Então, quando for quebrar o jejum, faça isso com consciência, sem exagero, sem impulso, sem pressa. Isso também faz parte do treinamento. Agora observa o nível disso. Você começou treinando resistência e agora está treinando equilíbrio. E isso forma um conjunto completo. Agora vamos entrar em um nível ainda mais profundo que transforma essa prática em algo definitivo. Identidade. Enquanto você se vê como alguém que está tentando jejuar, você ainda está instável. Mas quando você começa a se ver como alguém disciplinado, alguém que cumpre o que decide, alguém que não negocia com impulsos, tudo muda. Porque suas ações começam a seguir essa identidade. E essa mudança não acontece em um dia, mas começa com decisões repetidas. Agora pensa nisso com clareza. Você não está apenas fazendo um jejum. Você está construindo uma nova versão de si mesmo. E essa versão é mais forte, mais consciente e mais estável. Agora deixa eu te dar uma visão ainda mais ampla. Se você manter essa prática por semanas, você vai perceber mudanças que vão além do jejum. Você vai procrastinar menos, vai ter mais foco, vai reagir melhor sob pressão, vai se sentir mais no controle da sua vida. E isso não é coincidência, é consequência. Consequência de treinar sua mente diariamente. Agora, neste momento, você tem duas opções. A primeira é tratar isso como mais um conteúdo interessante. A segunda é transformar isso em prática real. E essa escolha define tudo. Porque conhecimento sem ação não gera mudança. Mas ação consistente transforma completamente a realidade. Então, a partir de agora,
Não espere o momento perfeito. Não espere estar motivado. Comece com o que você tem, do jeito que você consegue, mas comece e continue. Mesmo quando for difícil, mesmo quando não tiver vontade, mesmo quando parecer simples demais, porque é exatamente essa repetição que constrói algo forte dentro de você. Agora, se você realmente entendeu o valor disso e decidiu aplicar, comenta aqui embaixo. Disciplina até o fim. Isso vai marcar sua decisão. Deixa o seu like porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam desenvolver controle, foco e força interior. E se inscreve no canal e guarda isso até o final. Você não se torna forte quando tudo está fácil. Você se torna forte quando decide não desistir. Mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o desconforto aparece, e mesmo quando sua mente tenta te convencer do contrário. E é exatamente isso que esse jejum vai te ensinar todos os dias. Até que você não seja mais dominado por impulsos, mas guiado por decisão.